Bom, meus filhos, bora mais uma questão de concurso. Dessa vez eu vou explicar com vocês essa questão de duas maneiras, ok? A primeira de uma forma onde qualquer um conseguiria resolver. A segunda, muito mais rápida. No entanto, você precisa lembrar de um pontozinho interessante, que é o que você vai aprender agora e vai colocar em prática quando você tiver uma questão de concurso aí para fazer, tá ok? Então vejamos aqui a nossa questão que diz: a temperatura T de um reservatório de água em graus Celsius varia com o tempo Tzinho em horas, de acordo com a função quadrática, que é o quê? Qual a função? Menos 2t quadrado mais 12t mais 20. Ele quer saber qual o instante t em que a temperatura atinge o seu valor máximo. Qual o instante tzinho, né? Isso quer dizer o quê? Passado quantas horas essa minha função aqui vai ter a temperatura máxima? Quer dizer, o reservatório vai atingir ali essa temperatura máxima em graus Celsius. Tá ok? Em quantas horas isso vai acontecer? Bom, vou explicar de duas formas, como eu já disse. A primeira é um pouco mais trabalhosa, mas qualquer um conseguiria resolver, porque era só substituir aqui, ó. Tá ok? Mas antes de a gente substituir, vejamos aqui a nossa função. Como é que ela está acontecendo? Está acontecendo da seguinte forma, ó. O Tzão, que é a temperatura, está no eixo Y. E o Tzinho, que é o tempo, está no eixo X. Tá ok? Então essa concavidade com parábola para baixo, veja, vai cortar aqui mais ou menos o eixo Y em 20. Vamos botar aqui mais ou menos aqui. Então ficaria para cá, aqui subiria e depois iria descer. Tá ok? Então o que a gente quer descobrir aqui é esse ponto máximo aqui. Ótimo. A primeira maneira da gente fazer isso é o quê? É substituindo simplesmente os valores que a questão nos dá. Tá bom? Então você vai substituindo e ver o que você vai achar. Aqui, ó, se eu botar aqui Tzão e o Tzinho igual a 2, vai ficar menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 12 vezes 2 mais 20. Aí eu vou ver qual o valor que eu vou achar aqui em relação ao eixo Y. Tá ok? Então vejamos aqui. Passado 2 horas, qual a temperatura que eu vou achar? Então vai ficar menos 2 vezes 4 mais 12 vezes 2 é igual a 24 mais 20. Então vai ficar menos 8 mais 44. Isso daqui é igual a mais 36. Beleza. Então, passado 2 horas, a temperatura era de 36 graus Celsius positivo. Vejamos agora com Tzinho igual a 3. Então, a gente vai ter menos 2, só que dessa vez vai ficar 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3, mais 20. Então, aqui a gente vai ter menos 2 vezes 9, mais 12 vezes 3, 36 mais 20. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 9, menos 18, mais 56. Isso aqui é mais 38. Ok? Então, passado aí 3 horas, a temperatura subiu, né? Foi para 38 graus. Agora vamos testar aqui com o 4. Veja, se o 4 já der uma temperatura menor do que 38, significa que o 3 horas é a temperatura máxima, porque você vai reparar o nosso gráfico, ele vai crescendo, 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 crescendo. Chegou na temperatura máxima, depois ele vai começar a decair. Tá ok? Então vamos testar aqui. Tzinho igual a 4. E aí tem outra coisa interessante de você observar também, que é o seguinte, ó. Vou botar aqui menos 2 vezes 4 ao quadrado mais 12 vezes 4 mais 20. Repara esse cara aqui que está com expoente igual a 2. Ele está sendo multiplicado por um número negativo, tá bom? E você, à medida, vai chegar num determinado número que acontece? Essa parte negativa que está crescendo de forma exponencial, por causa que aqui o expoente é 2, vai começar a crescer muito mais rápido do que a parte positiva. Então,
Por isso que chega um determinado ponto aqui que ela atinge o ponto máximo, depois ela começa a cair, porque essa parte negativa aqui vai começar a crescer mais rápido, vai ficar maior do que a parte positiva. Então vejamos aqui, vai ficar menos 2 vezes 16, mais 12 vezes 4, 48, mais 20. Então menos 2 vezes 16 é igual a menos 32, mais aqui eu somei 48 mais 20 deu 68. Então agora aqui a subtração, a soma, né, vai ficar mais 36. Ok? Então, aqui a gente já resolveria a questão. Que a gente já viu que o que aconteceu? O ponto máximo, de temperatura máxima, né, ocorre quando passado 3 horas. Opção B. Só que eu falei que ia explicar isso de duas formas. Essa primeira é um pouco mais trabalhosa, você teria que testar aí. Mas aí é só cálculo, né? Você testou, colocou os valores e você viu qual que é a opção correta. Qual que seria a outra forma de você resolver isso daqui? É você lembrar que esse ponto máximo aqui é chamado de x do vértice. Tá ok? É quando consegue atingir aqui o ponto máximo. Então o x do vértice, ele pode ser calculado como? Ele é menos b sobre 2. Isso daqui é uma verdade, sempre vai ser o x do vértice igual a menos b sobre 2a. Tá bom? Quem é? Você está se perguntando, quem é b e quem é a? É só para você olhar aqui a nossa função quadrática. Ó. O a, ele é o menos 2. O b, ele é o 12. E o c, ele é o 20. Só que aí nesse caso aqui não precisava do c, né? Só precisava do b e do a. Então aqui vai ficar menos 12, porque ele era positivo e aqui tem um sinal negativo, então agora vai ficar negativo, sobre 2 vezes menos 2. Bom, vai ficar menos 12 sobre menos 4. Bom, tem uma divisão onde os dois são negativos, então o resultado vai ser positivo. 12 dividido para 4, 3. Aí, ó, bateu certinho, só que muito mais rápido. Tá ok? A gente testar valores aqui. Tá? Porque poderia ser a última aqui a resposta correta, o AD, então daria um pouquinho mais de trabalho. Tá ok, galera? Espero que tenham gostado da questão. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até a próxima e fui!